Não é possível. Olá, Ah, agora foi, doutora. boa. Agora deu certo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tinha dado uma trancadinha. Eu acho que era minha internet que estava estável, eu saí e entrei de novo. Agora Ah, tá tudo certo. E agora, aí tá me ouvindo tranquilo também? tô. Então vamos começar. Saudades, doutora. Como é que tá? Muitas lives, muitos eventos. Pois é, estamos indo para o final do Outubro Rosa 2021, né? Que Estamos. loucura. Essa semaninha aí deu. Que bom. Então vamos lá, né, doutora? Vamos falar de tudo. Eu quis trazer verdades. Até a gente está com o apoio de uma empresa que eu não consigo nem pronunciar o nome, então, por favor, pessoal que está assistindo, que é da empresa, coloquem ali como que a gente pronuncia, que está no nosso card, que as meninas lá, a Paty pediu para. O que aconteceu? Vou até contextualizar isso para as pessoas, né? Elas pediram para dar um depoimento lá, falando sobre como foi a minha experiência como paciente. Eu disse: olha, nesse dia vou fazer uma live com a minha médica. Então, acho melhor convidar as pessoas para assistir, que é mais fácil. E aí ela disse, eu também acho, tudo mais, enfim. E aí eles divulgaram internamente para que o público pudesse acompanhar da empresa, né, que é uma empresa de contabilidade, para poder acompanhar esse processo de Outubro Rosa, porque 80% parece das funcionárias eram mulheres. Então a importância de toda a prevenção que a gente vai falar aqui, do cuidado, que é o motivo de existir o Outubro Rosa, né? Até eu participei de um evento há umas 2 horas atrás, que lá com a Gil Tescário, com a Cris Caleiro e com as meninas do Imama, que elas inclusive lá demonstraram, né, como que era o exame do toque, falaram que da prevenção. E eu queria trazer outros assuntos para a gente falar hoje, doutora, mas eu, para começar, vamos só falar o motivo da prevenção, o motivo da existência do Outubro Rosa. Queria que tu falasse mais dessa parte médica, por que que é tão importante a descoberta no princípio de tudo. Bom, Outubro Rosa, na verdade, é um movimento mundial, né? Um movimento que iniciou nos Estados Unidos, e que tinha muito essa questão de prevenção, né? De câncer de mama. Ou que, assim, eventualmente se falasse mais disso, essa era a ideia inicial, e a ideia lá começou com corrida, era uma corrida, e que aí enfim, se optou em usar rosa no clube, e correr e fazer uma atividade física. Então, esse é o início. No Brasil, na verdade, tudo começou muito nos últimos 20 anos, né? Para tu ter uma ideia, o Cristo Redentor, que ele foi iluminado a primeira vez de rosa em 2008, né? E aí, claro, a partir de 2008, todos os anos ele acaba sendo iluminado de rosa, mas para mostrar que é uma coisa muito mais recente e que cada ano aumenta esse movimento e se fala mais nisso. A grande questão, assim, para câncer de mama, a grande questão é a gente fazer diagnóstico precoce. Hoje, agora, de tarde, no consultório, eu estava conversando com uma paciente que ela me disse assim, como é que eu tenho câncer de mama se eu faço mamografia todos os anos, né? O que que acontece? Na verdade, assim, se faz mamografia todos os anos para diagnosticar precocemente. É que a mamografia, fazer mamografia, essa coisa assim de prevenção, né? Eu vou fazer mamografia todos os anos, aí eu não vou ter um câncer de mama. Não. A gente faz mamografia para fazer um diagnóstico precoce.
Por que que esse diagnóstico precoce acaba sendo tão importante, né, Bruna? Pela questão de que quanto menor for a lesão que a gente diagnosticar, quanto antes a gente diagnostica um câncer de mama, ou quanto menor for essa lesão, maiores são as nossas chances de curar aquela paciente. Né? Hoje, graças à questão de fazer, desculpa, de fazer essas coisas todas de diagnóstico precoce, de fazer mamografia, de se falar muito nisso, assim, como regra geral, 90% das pacientes que a gente vê hoje com câncer de mama, a gente cura. Então, isso é uma coisa muito boa do Outubro Rosa, né, na verdade. Então, e prevenção, bom, não, mas eu quero prevenir, ok? Eu não quero ter um câncer de mama, o que eu posso fazer? Aí, basicamente, assim, o que a gente tem são 3 coisas importantes, que é a atividade física, né? Que é tentar manter o peso corporal adequado, né? Que é uma coisa importante. E, e, a, e o alcoolismo também, na verdade. Tem bastantes estudos mostrando que a ingesta, enfim, diária de álcool por mulheres também aumenta o câncer o risco para câncer de mama. Tá? Então, assim, a mamografia é importante, a gente fala muito, mas é para diagnóstico precoce, né? Essa que é a importância, e justamente para a gente tentar curar esses pacientes. Porque, em resumo, não tem uma prevenção, doutora. Porque cuidar da saúde, não ser uma alcoólatra, fazer atividade física é o bom. mínimo para viver bem, né? Para ter longevidade na vida, para tudo quanto é doença, né? Enfim, ajuda para várias coisas, né? Atividade física se fala muito e tem se pregado bastante nesse Outubro Rosa, mas ela é bom para várias coisas, é bom para o coração, é bom para, né? Tem vários estudos em relação à questão de depressão, em relação à insônia, em relação e ajuda também a prevenir câncer de mama. Então, acho que tudo isso é importante. Tem uma menina aqui falando que nem todas as mulheres têm acesso à mamografia, principalmente as de maior vulnerabilidade social. Isso é verdade, doutora? Isso é verdade. Então, assim, a pergunta é, por que se prega ainda a questão do autoexame, né? Se prega, ainda se fala bastante no Brasil a questão do autoexame justamente por isso, né? Porque, infelizmente, no Brasil, nem todas as mulheres conseguem ter acesso à mamografia, né? Pelo Ministério da Saúde, a orientação que se faça a mamografia entre os 50 e os 69 anos. Tá? Essa é a orientação do Ministério da Saúde. Como Sociedade Brasileira de Mastologia, a própria Febrasgo, que é dos ginecologistas, existe uma campanha toda que isso se comece com 40 anos, né? Que se comece 10 anos antes. Mas por que isso? Porque que botam com 50? Porque não tem mamógrafo para todo mundo, né? Isso é uma realidade triste. Então, por que tu prega fazer autoexame? Porque sim, é importante a mulher se conhecer e aí, eventualmente, sim, é melhor ela diagnosticar um nódulo de 2 centímetros do que de 5, né? Mas o bom da mamografia, na verdade, é tu diagnosticar uma lesão não palpável de mama. Esse é o grande da mamografia. Isso Mas é uma lástima. Não, é uma dura realidade. Muito obrigada pela contribuição aí, Bruna. Acho que é importante a gente ter esse outro olhar também, até pela quantidade de mulheres que são acometidas, né? Bastante, a chance é muito grande hoje em dia. E por isso que a gente levanta a bandeirinha rosa da prevenção. E, pegando esse gancho, quando eu fiquei doente, vamos chamar assim, que é assim que eu falo, porque algumas pessoas se assustam com a palavra câncer, né? Não é o meu caso, né, doutora? Sabe que eu sou a pessoa, né, animada, que fala até câncerzinho e tá tudo certo. Até nesse evento agora que eu tava, a galera tava assim, um momento super emocionante, falando, e eu aqui rindo, falando, nossa, aconteceu isso e aquilo, sabe? E aí tem que ter um cuidado, porque algumas pessoas, óbvio, têm uma sensibilidade, viveram outras histórias, a minha é mais leve, entre aspas, né? Porque eu também sofri bastante, mas dentro desse contexto vulnerável que as mulheres ficam quando precisam ir no mastologista, porque a gente já sabe, de alguma maneira, que deu ruim, né? Então, e eu não tinha ideia, antes de trabalhar com isso, que o mastologista também é ginecologista. E o papel dele na saúde da mulher. Porque nós, mulheres, nos cuidamos muito mais que os homens e, por isso, né, vivemos mais também, né, estatisticamente falando.
E eu queria entender, queria que tu falasse um pouco disso, por isso que eu quis trazer verdades, né, desse universo, para as pessoas entenderem o papel do mastologista, porque ele não é o único envolvido nesse processo. São outras especialidades também, e é fundamental que as pessoas compreendam isso e da importância de visitar o mastologista. A mastologista, no caso, né? A gente tem dificuldade de dizer que é o A, né? Bom, mastologista, a gente pode fazer de base, na verdade, a gente se forma em medicina e aí a gente pode fazer 2 residências de base, tá? Pode fazer ginecologia e obstetrícia ou pode fazer cirurgia geral, tá? Basicamente, assim, na Europa, praticamente todos os mastologistas são cirurgiões gerais. Nos Estados Unidos, a grande maioria é gineco-obstetra. Aqui no Brasil também, a grande maioria dos mastologistas fez ginecologia e obstetrícia, que é o meu caso, fiz gineco-obstetrícia primeiro. E depois a gente faz mais 2 anos de mastologia. Então, na verdade, a gente acaba estudando 4 anos depois da faculdade, tá? O que é, assim, basicamente o mastologista é doença de mama, né? Às vezes me perguntam assim, o mastologista só trata câncer de mama? Não. O mastologista trata doenças de mama. Então, dentro disso, a gente tem inúmeros tipos de nódulos de mama que são benignos, né? A gente tem toda a questão de cistos mamários, a gente tem muito hoje a questão de acompanhar pacientes de alto risco, né? Então, assim, com essa questão de ter mais acesso para avaliação genética, mais testes genéticos, a gente tem um número maior de mulheres. Bom, ok, eu sou mutada, eu tenho uma mutação, eu tenho um grande risco de ter um câncer de mama, então nessas pacientes a gente acaba tendo um olhar, vamos dizer assim, mais especializado, né? Vou te dizer assim que São Paulo e Rio de Janeiro já tem muita coisa assim, da mulher ter um ginecologista e ainda ter um mastologista, né? Aqui no Sul ainda não é tanto, né? A gente acaba realmente, como mastologista, acompanhando mais as pacientes que têm diagnóstico de câncer ou as pacientes de alto risco, né? Qual é a grande diferença, enfim, nossa, em relação a um gineco geral, é porque a gente fica olhando só exame de mama, a gente fica só examinando mama, então a gente acaba se especializando naquilo. Hoje, às vezes, eu brinco no consultório e digo, na verdade, assim, hoje cada um cuida de um buraco, né? Mas mas é que assim, o conhecimento ele é tão amplo, né? Por exemplo, eu fiz ginecologia, eu atendi a ginecologia no consultório por um tempo, hoje eu já não me sinto mais capaz de atender ginecologia no consultório, porque eu não estudo mais isso, né? Então, assim, o conhecimento ele é muito amplo. E agora, o que tu me perguntou assim, especificamente em relação a câncer de mama, né? O câncer de mama, ele na verdade, assim, como habitual, nós somos 3 especialistas ainda para tratar o câncer de mama, né? Que é o mastologista, que normalmente é a pessoa que faz a cirurgia, que executa a cirurgia. Tem o oncologista, que normalmente é a pessoa que vai ver a questão dos medicamentos necessários, quimioterapia, hormonioterapia, terapia-alvo, imunoterapia. Então, também, assim, é uma gama de opções que a gente tem, graças, né, às pesquisas em relação ao câncer de mama. E ainda tem o radio-oncologista, que depois é a pessoa que acaba fazendo a radioterapia, tá? Então, como eu te disse, nós curamos mais de 90% das pacientes, mas é uma gama de estudos e de coisas em cima disso. Sem falar que ainda assim, câncer de mama, paciente mais jovem, tudo envolve a questão geneticista para acompanhar, né? Tem toda a questão psicológica, que não tenho a menor dúvida que é importante, né? Tem todo esse envolvimento. Então, assim, ter uma equipe que trabalha junto, que conversa, que tem isso, acaba sendo fundamental para que as coisas andem, né, da melhor maneira possível. Para cura. Ainda tem, assim, eventualmente, ainda junto com o mastologista, a gente muitas vezes acaba tendo ainda um cirurgião plástico, né? Porque a gente quer que a cirurgia, eu sempre digo assim, a cirurgia é para sempre, né? A cicatriz que a gente faz numa paciente, aquela cirurgia é para sempre. Então, obviamente, com o objetivo da gente que fique o melhor possível. Então, acaba que a gente muitas vezes acaba envolvendo ainda nisso um cirurgião plástico. Sabemos. Fizemos isso. Tem uma pergunta aqui da Lica, que ela perguntou por que os pacientes estão tendo câncer de mama cada vez mais cedo.
Até Nós que não tem resposta, né, doutora? Eu sou a que te dá resposta, a que te faz perguntas sem resposta às vezes, né? Não tem, a gente não tem todas as respostas para isso, né? Na medicina, muitas vezes, para a gente ter as respostas, leva algum tempo, né? Para a gente ter essa resposta, a gente acaba tendo, as coisas têm que acontecer para depois a gente realmente ver o motivo, né? Tem algumas coisas que são bem documentadas em relação a câncer de mama, que são de estudos epidemiológicos, então, isso são estudos grandes que envolvem um grande número de mulheres, tá? E que tem um pouco as características que a gente acaba tendo, que é assim, ter menos filhos, tá? Ter filhos depois dos 30 anos é um fator de risco para câncer de mama, né? A questão, tem algumas coisas de hábito de vida, então, assim, não fazer atividade física, se estressar, né? Que a gente hoje tem muito essa questão. Eu costumo dar o exemplo que, por exemplo, nós temos muito mais câncer de mama aqui no Rio Grande do Sul do que tem na Bahia, tá? Tem diversas coisas epidemiológicas envolvidas nisso, mas eu brinco assim, bom, enquanto as baianas estão, né, cuidando dos seus filhos, estão na praia, nós estamos aqui no Mais sul. leve. Então tem algumas coisas assim. A outra questão que as pessoas perguntam muito, bom, em relação ao Rio Grande do Sul e a Bahia, falando, né, bem do nosso contexto. E a carne, né? A gente come muita carne. Eu não tenho nenhum estudo epidemiológico que tenha mostrado que a carne, que o churrasco aumenta o câncer de mama. Eu não tenho isso documentado. A gente já tentou fazer isso, já se olhou muito para isso, mas não existe isso documentado, né? O que existe realmente documentado é isso, é que tem que cuidar da alimentação, tem que tentar manter o peso corporal adequado. Então, né? Tem um livro que é muito, vamos dizer assim, engraçado, que um cara escreveu que sutiã dava câncer de mama. Tá? Que não é verdade, vamos deixar já claro, não é verdade, mas assim, Sutiã da câncer de mama, gente. observar a população. E aí, o que ele disse? Nos Estados Unidos tem muito câncer de mama, na África não tem câncer de mama. Na África, as mulheres não usam sutiã habitualmente. E nos Estados Unidos, elas usam muito sutiã. Então, a culpa é do sutiã. Né? Não, tem várias coisas nisso, né? O que acontece? Normalmente, na África, as mulheres têm filhos mais cedo, né? Se amamenta mais, costuma-se ter uma alimentação mais natural. Nos Estados Unidos, se tem filhos mais tarde, né? Se costuma ter uma Tudo alimentação industrializado. mais industrializada, né? Então tem aquele. Então tem várias coisas envolvidas nisso. É difícil a gente conseguir apontar exatamente o que tem. Mas a gente tem visto mais mulheres jovens com doença de mama e é uma realidade. Né? E até por isso também que se luta por essa questão de, mesmo no Sistema Único de Saúde, a gente conseguir fazer mamografias em pacientes mais jovens, né? Não, porque tem toda uma regra para poder liberar a mamografia, né? É uma discussão que tivemos também, né, lá no início, porque eu nunca tinham me pedido, e aí, óbvio, né, a recomendação seria, ó, tem mais uma pergunta aqui, tá rolando uma fake news sobre usar protetor na realização de mamografia porque sem pode causar câncer de tireoide. Perfeito. Rolou bastante o ano passado essa fake news. Na verdade, o que aconteceu? Assim, a dose de radiação que a mamografia faz é uma dose muito baixa, tá? Então, assim, fazer uma mamografia anual a partir dos 40 anos, ou fazer uma mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos, é seguro, porque a dose é muito baixa, tá? Claro que tudo enfim, aí tem pessoas, tem mulheres que querem fazer mamografia a cada 6 meses, mulheres que querem fazer mamografia a cada 4 meses. Por Não que vou que a gente... fazer agora a próxima, eu queria fazer, não posso, já vai fazer 6 meses. Então, assim, então, claro, mas assim, os estudos mostram que é seguro a gente esperar um ano, né? Claro, com exceções e tudo. O que aconteceu ali foi assim, que na verdade começaram a dizer assim, mas a pessoa, a técnica ou a enfermeira que está fazendo mamografia está usando um protetor de tireoide. E a paciente que vai lá na clínica fazer não dão esse protetor de tireoide. Sim, mas a pessoa que está lá executando a mamografia, Faz o dia inteiro aquilo. ela faz 250 exames por dia, né? Ela faz claro que na hora que se
se ativa o aparelho, normalmente aquela pessoa vai atrás, né, de um lugar que protege dos raios, mas a gente sabe que isso não é totalmente. Então, por isso que a regra é que as pessoas que estiverem trabalhando nisso, sim, use o protetor de tireoide. Mas uma pessoa que vai lá uma vez por ano não tem necessidade de usar. Isso é bem determinado por diversos estudos, tá? Ai, bem importante, não sabia Então, dessa fake news. verdade, toda essa questão do protetor e que daria câncer de tireoide foi um desserviço, né? Então, assim, essas informações, infelizmente, assim, a mídia tá aí, as coisas estão aí, as lives estão aí, mas, assim, tem que ter a informação de qualidade, né? Tem que ter responsabilidade, né, doutora? Porque, e eu sempre digo, Eu, antes de falar qualquer coisa nessas lives, nessas conversas com as pessoas sobre a gente como paciente, eu digo, gente, eu não sou médica. O que eu posso é falar sobre experiência, meu caso, meu tumor, o meu corpo. Cada um tem o seu, e o seu médico, que também cada um tem a sua opinião, a gente vai falar sobre isso, e tem os seus estudos e os seus pontos, que vão poder definir e te dizer o que é certo, o que é errado e o que não tem, né? Olha, meu primo aqui, ó, Rômulo Pípia. Esse ano já fiz mais de 12 tomografias. Estou em tratamento de câncer. Corro algum risco com tanta exposição a tanta tomografia nos últimos 10 meses? É péssimo, né? assim, né, Rômulo, claro que tomografia Que é uma das... responsabilidade, hein, Rômulo? Tu deu pra doutora essa aí? Não, na verdade, assim, o que eu posso te dizer? As tomografias, elas têm mais irradiação do que as mamografias, tá? A tomografia irradia um pouco mais. Não é um número absurdo, tá? 12 tomografias em 10 meses, embora pareça assim, não é uma coisa, tá? Mas claro que deve existir algum limite nisso, que também a gente não sabe, né? Uma coisa que a gente. Ontem eu tava, na verdade, ontem eu participei de uma live que era mais para médicos, enfim, e que a gente começou a falar as coisas não boas do Outubro Rosa, né? Porque o Outubro Rosa é bom, é legal, e acho, não temos a menor dúvida, que traz muito mais coisas positivas do que negativas, né? Mas existem coisas, né? Tem pacientes que, por exemplo, estão passando por um tratamento e daí fica se falando, mas tu não fez as coisas certas, tu não fez exercício, tu não. Então, assim, não dá para carregar uma culpa, né? O maior risco para ter câncer de mama é ser mulher, ponto. Esse é o maior risco. A gente faz diagnóstico de 100 mulheres para um homem. Então, assim, nasceu mulher tem risco para ter câncer de mama. 75% das pacientes que fizeram o diagnóstico ano passado não tinham história familiar de câncer de mama. Então, entendeu? Acontece, Não é né? regra, né? Então, assim, tem as coisas de que é bem como tu disse, é difícil às vezes a gente falar. Tem pessoas que estão passando por situações diferentes, têm histórias diferentes, então às vezes é difícil. Mas, assim, voltando para o Rômulo, 12 tomografias não é tanto, né? Claro que a gente tem que individualizar e tem que pensar nisso. Em relação a isso que eu tô falando da questão do desserviço, né? Tem um momento em que a gente tem que parar de fazer mamografia. Porque também o que acontece? Vamos fazer mamografia, vamos fazer mamografia, vamos fazer mamografia. A pessoa já sabe outubro rosa, é mamografia, tem que fazer. Ok. Aí chega lá no meu consultório com 85 anos, a Bruna chega lá no meu consultório com 85 anos, e eu digo assim, Bruna, agora não precisa mais fazer mamografia. Como não precisa mais fazer mamografia? Eu ouvi que eu tinha que fazer mamografia, que eu quero ficar vivo, o que é isso? A doutora tá me, né? Não, o plano não quer mais que eu faça, né? O plano não quer mais pagar, o SUS não quer mais pagar. Não, é que, na verdade, o objetivo da mamografia é fazer lesões, diagnosticar lesões não palpáveis. A gente sabe que tem uma idade, a partir de uma determinada idade, que depende da saúde de cada mulher, de cada circunstância, mas teoricamente, quando a sobrevida daquela mulher não deve ser maior do que 5 anos por outras comorbidades, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, a gente também tem que parar de fazer mamografia. Então, uma grande discussão hoje, né, na verdade, é isso, porque ninguém quer parar de fazer mamografia. Eu brinco assim, existe a medicina baseada na concorrência, né? Tem a medicina baseada na evidência e a medicina baseada na concorrência. Hoje, né, que é uma coisa que a gente debateu hoje, infelizmente, algumas vezes a gente tem que explicar para o paciente por que a gente não vai pedir um exame. Né? As pacientes querem muito, vou fazer tomografia. Doutora, mas eu não posso fazer uma tomografia. Não, tu até pode, mas não tem necessidade de tu fazer tomografia, né?
Então, assim, olha ali, ele já está aumentando ali, é 12 tomografias, 14 ressonâncias. Então, assim, claro, provavelmente, no teu caso, isso foi importante para poder eventualmente fazer o melhor tipo de tratamento, para optar por uma cirurgia, né? Mas também existe essa questão, assim, de que nós médicos também temos que nos questionar: precisa fazer tanto exame, né? É necessário tudo isso e o estresse que isso causa, né? Eu imagino, assim, uma pessoa que estava, né, esperando o resultado de 12 ressonâncias, eu imagino só o estresse que a pessoa, né, teve nesse momento. Olha, tem uma pergunta aqui. Quem teve câncer de mama tem que fazer exames de 6 em 6 meses por quanto tempo? Gostei dessa pergunta. Nem foi minha. Na verdade, depende do guideline que se segue, tá? Cada médico, enfim, opta pela opção. O que normalmente, né, a gente usa é o NCCN, que é o americano. Então, a gente normalmente, no primeiro ano, a gente olha para aquela paciente com mais atenção. Então, normalmente de 3 em 3 meses. Mas exames de imagem de mama, a orientação é que a gente faça uma vez por ano, tá? Se é uma paciente de mais risco, uma paciente mutada, sim, a gente vai fazer de 6 em 6 meses, habitualmente pelos 5 primeiros anos, tá? Passado aqueles 5 anos, teoricamente, a paciente passa a ser, né, de um grupo normal. Doutora, explica o que é mutada, doutora. Eu sei o que é mutada, mas tem gente que não vai saber o que é mutada. Paciente mutada é uma paciente que tem uma mutação genética que aumenta muito o risco para ela vir a ter um câncer. As principais mutações que a gente tem, e que a gente chama então da paciente mutada, é a paciente que é mutada de BRCA1 e BRCA2, que o maior exemplo e que caiu na mídia é a Angelina Jolie. Tá? Mas existem outros genes que também podem, enfim, ter alterações. Então, pacientes que têm esse tipo de alteração, que é a minoria, como eu já disse antes, a gente tem um olhar um pouco, vamos dizer assim, com mais atenção, porque a gente sabe que aquela paciente tem um risco maior do que as outras mulheres. Probabilidade. Pro resto da vida, né? Ah, é pro resto da vida. É. Baixo astral. Mas infelizmente, é a realidade. E é o maior medo. É a primeira coisa, né, que a gente passa quando é fazer esses exames genéticos para saber, né? Isso, e porque hoje a gente tem muita coisa para oferecer, né, Bruna? Então, assim, não é uma. A gente consegue, às vezes, tratar antes daquela paciente desenvolver um câncer de mama, consegue fazer coisas, né? Aí sim a gente fala em prevenção, né? Eventualmente cirúrgica, medicamentosa, daí sim a gente tem muita coisa para oferecer. Porque já tem a possibilidade. Ai, gente, é muita coisa, né? Não, agora eu olhei aqui a segunda pergunta que eu queria te fazer, que também eu falei, nossa, é baixo astral, porque realmente quando a gente sabe que tem uma mutação, a tua vida também tem que ter um outro olhar pro resto da vida, como tu falou. Quando a gente recebe o diagnóstico, como paciente, eu te falo, é uma sensação assim que tu não sabe muito o que tu vai fazer na hora, né? Tipo, tá, e agora? O que que se faz nesse momento? E, óbvio, a gente já se conhecia e pra mim, eu chorava, 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 eu nem sabia o que ia acontecer. E aí, quando chegou na hora do diagnóstico, do tratamento oficial, que ia ter que ser químio, eu já tava totalmente dentro do processo, já não tive aquele surto inicial que nem eu tive quando eu cheguei com o in situ, que é um nada de câncer, e aí acabou um outro. Mas aí é uma outra história que eu escrevo qualquer dia por aqui. Sobre essa parte, doutora, de dar essa notícia do tratamento, de explicar o processo, começa pelo mastologista ou ele vai para o onco e vem para o mastologista? Como que é esse caminho? No meu caso, eu fui direto no mastologista. E aí, tu me deu encaminhamento para o onco e a gente seguiu o baile, né? Dentro do processo, o que ia acontecer. Essa hora da notícia, de ter que encaminhar e da parte psicológica, como que é essa preparação e como que o paciente, eu vou te fazer todas as perguntas juntos para ti já seguir o baile. Como que os pacientes em si, eles têm que colaborar com essa notícia? Porque cada um tem uma reação, tem gente que nega, tem gente que vai procurar outra opinião, tem gente que tem medo de fazer biópsia. Eu conheço pessoas que foram procurar outro médico porque não queria fazer a biópsia. Gente, é só isso, tipo, na hora que eu fiz, eu esperava que fosse uma coisa horrenda e não era nada demais. Acho que existe
algumas crenças antigas sobre esse tipo de coisa que a gente tem que passar para o melhor, né? Para vir o tratamento ideal, para curar o que tu tiver. Então, eu queria entender essas reações dos pacientes e a notícia de ter que dar, como que é esse processo e o que eles, como o paciente tem que reagir para ser da melhor forma o resto do tratamento. Quem dá notícia, Bruna, é uma coisa muito relativa, né? Eventualmente é o próprio ginecologista, porque ele pediu a biópsia, foi para ele o resultado, né? Às vezes é uma paciente que já está no oncologista, então, né? Quem dá notícia é uma coisa muito relativa. Obviamente que a gente se treina muito para isso, né? É um treinamento, eu não tenho a menor dúvida que eu dou a notícia melhor hoje do que eu dava 10 anos atrás, né? Por anos eu acompanhei, né, o Dr. Frasson, que é meu chefe e tal, eu acompanhei porque ele é uma pessoa que eu sempre admirei muito a maneira como ele conseguia dar a notícia, né? Isso é um treinamento, né? É um treinamento. Tem pacientes mais difíceis, tem pacientes que te marcam muito, né? Tem pacientes que não vou dizer para vocês que eu já não tive vontade de chorar com o paciente, né? Não é uma coisa assim que tu não, né? Tu sempre te envolve de alguma maneira. E tem histórias mais difíceis e histórias mais fáceis. Sempre acho que é muito importante a estrutura que está junto com aquela paciente, acaba sendo muito importante, né? Sempre, por exemplo, assim, uma das coisas de treinamento é nunca dê a notícia por telefone, você não sabe quem está com aquela paciente. Eu já tive paciente que brigou comigo. Por exemplo, eu tenho ela é minha paciente até hoje, mas eu me lembro dela me dizendo no telefone: a senhora está de sacanagem, a senhora está com o papel aí e a senhora não quer ler para mim, né? Então, assim, tu nunca sabe em que momento aquela paciente está, onde ela está. Então, assim, sempre o ideal é que esse tipo de diagnóstico a gente dê presencial, né? Que o paciente esteja na frente da gente. Tem estudos realmente que mostram que quando tu dá uma notícia ruim para o paciente, independente de nível de escolaridade, né? O paciente entende 30% daquilo que tu fala. Porque é isso, tu dá o diagnóstico e a pessoa bloqueia, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, com os residentes, né, lá no SUS, o que acontece? Às vezes a gente entra, bom, não, hoje eu vou. Primeiro a gente faz um treinamento, entra junto, mas não, chegou o meu momento de dar notícia. Então o residente entra, dá a notícia. Normalmente as primeiras notícias são mais difíceis, sai, tu entra de novo e tu começa a falar e a paciente diz que não entendeu nada do que o residente falou. Aí quando tu sai, o residente, mas eu falei tudo isso, como é que ela não entendeu? Daí eu digo assim, não, eu acredito que tu falou. Assim como eu no consultório, né? Muitas vezes eu vou falar para a paciente, na outra consulta a paciente não vai lembrar ou não vai entender. Então, né? Existem técnicas para isso. Normalmente a gente tem que marcar mais uma consulta, não dá para dar todas as informações na primeira consulta, né? E um pouco tu tem que ir sentindo também, né, Bruna, essa questão. Mas assim, eu não vejo. Cada pessoa tem uma história até aquele momento e ela vai reagir muito baseado naquela história de vida que ela tem e na estrutura que ela fez, enfim, familiar e nas coisas que ela tem ali, né? Eu tenho uma amiga que é administradora de empresas e que é muito minha amiga e ela, enfim, ela tem uma empresa grande, ela às vezes tem que demitir 20 pessoas, 25 pessoas e eu disse para ela, vai, um tempo eu tive que demitir uma funcionária da minha casa que trabalhou comigo um tempo. Meu marido, que é médico, me dizia: não tenho a menor condição de demitir ela, é tu que vai ter que demitir. E eu dizia para ele: eu também não. E nisso foi se passando meses, entendeu? Nós não ela, enfim, tinha trabalho na nossa casa, mas nós não precisava mais do trabalho dela. E nisso se passou 6 meses, porque nem eu e nem meu marido conseguia dizer para ela que, enfim, que nós não precisávamos mais do trabalho dela. E daí essa minha amiga disse assim: mas Betina, tu diz para quantas pessoas por dia que ela tá com câncer? E tu não consegue dizer que tu estás demitido. Aí eu disse, ela é uma questão de treinamento, né? Porque ela, assim, ela demite... Eu jamais conseguiria demitir 25 pessoas num dia, mas eu faria qualquer coisa, mas não, né? Então, assim, a gente também é feito para determinadas coisas, né? Então, assim, não que dar diagnóstico de câncer seja uma coisa boa, mas a gente tem que se treinar e alguém tem que dizer isso, né? Então, é assim. Tem alguma reação que é muito ruim, doutora, que tu acha que faz mal pro paciente? Normalmente, Essas que fogem, eu penso nisso, porque eu vejo muitas pessoas que fogem. A pior reação é a negação, né? Então, assim, da paciente não querer se tratar. Eu já tive paciente, por exemplo, que negou e que me pediu para biopsiar de novo,
né? Então, também é uma coisa que às vezes a gente tem que respeitar. Eu já tive paciente que me disse assim, eu não acredito que eu tenho câncer de mama. Não, mas tá aqui, tá escrito, tá biopsiado. Não, mas eu não acredito, eu quero uma nova biópsia. Então, ok, entendeu? Também, às vezes, a gente tem que também respeitar, né, aquela situação. E a pior coisa que tem é a pessoa não aceitar. Hoje em dia é super comum ouvir mais que uma opinião, né? Eu acho, eu até, eu sempre digo assim para os pacientes, eu não me importo que escute outras opiniões, eu só no momento em que tu decide fazer um tratamento, né? Como eu digo assim, a gente pode ir daqui para o Iguatemi por diversos caminhos. Mas o ideal é que o ideal, obviamente que não, né? Mas o ideal é que quando a gente estiver nesse caminho indo até o Iguatemi, a gente não troque de cavalo, né? Então, assim, porque aí a gente fez um plano, a gente fez um planejamento, né? Ah, vamos fazer medicamento antes, vamos fazer medicamento depois, vamos operar quando. Então, assim, por isso que também, né, isso que tu falou no início, e as pessoas não sabem disso, né? Normalmente essa questão, quem é que vai me tratar agora? Não, não é só um mastologista, não é só um mastologista. São muitas informações, né? Muitas, E, muitas, e ao longo do caminho vão aumentando, eu acho, né? é, Porque tu vai querendo respostas do que tu tá sentindo e quem é que tem que te dizer, né? Quem é o médico que tem que me dizer? Então, isso é bem e tem importante, por isso que é tão assim, esclarecedor. eu sempre digo assim, as pacientes, elas têm muito da profissão delas. Eu não sei, eu consigo, por exemplo, assim, as engenheiras, elas querem tudo muito exato, entendeu? Ah, elas querem saber, tá, mas que dia que eu começo, que dia que eu termino? Que dia que não sei o quê, que horas, elas querem umas coisas muito. Não, não dá, não é assim, tu vai fazer, talvez atrase um pouco, talvez, né? Normalmente jornalista, publicista, tu tem que cuidar muito da questão do que tu fala, né? A palavra é uma coisa muito importante, assim. Então, assim, tem, né, tem toda essa coisa. E uma coisa que eu ia dizer antes, que tem estudos também que mostram essa questão do diagnóstico, que é uma questão importante, tudo, tem estudos que mostram que a pessoa que dá o diagnóstico, por exemplo, assim, é a pessoa mal vista, né? Então, por exemplo, assim, às vezes a paciente fica braba com não é é com o portador da notícia, né? Não com a notícia, né? O famoso mensageiro desde a época dos reis, né? E, Cortavam a cabeça do mensageiro porque ele dava notícia ruim que o rei não queria ouvir. então, assim, do ponto de vista médico, assim, essa questão da gente treinar de como dar a notícia e como fazer é uma questão fundamental, né? É Vai evoluir difícil. todo o tratamento, né? Doutora, tu falou de uma coisa bem importante que eu queria te perguntar, e não é de hoje, e eu já perguntei isso em consultório, óbvio que eu esqueci, porque eu pergunto muitas coisas, para quem não sabe. Coitada da doutora, deixa ela bem tonta. Mas tem a função da parte da cirurgia do paciente, né? Que está com câncer de mama. Tem o antes, tem o depois do tratamento. E tem uns que não precisa do tratamento, né, em si, da químio, enfim, os outros tipos de tratamento que é tanto na veia quanto oral, enfim. Qual é essa regra? É de acordo com um plano de trabalho para esse tratamento ou existe um processo específico que é tudo igual para todo mundo? Porque essa dúvida sempre que alguém me pergunta, tu fez cirurgia antes ou depois? Eu fiz antes, eu tive o mesmo tumor que tu. E começa a te fazer um monte de pergunta como se tu tivesse alguma resposta técnica para dar, né? Eu disse, olha, gente, tá tudo bem, deu tudo certo por aqui e esse foi meu tratamento. Agora, o motivo, razão e circunstância, não fiz medicina para responder para vocês. Por favor, doutora. Não, é que assim, depende de várias coisas, né? Depende, por exemplo, assim, ó, do mais básico, depende do tipo de mama, muitas vezes depende do volume de mama, né? Um tumor de 2 centímetros numa mama pequena, eu tenho que fazer um tipo de cirurgia. Um tumor de 2 centímetros numa mama grande, eu posso fazer outro tipo de cirurgia, tá? Depende, e hoje, assim, a gente não começa tratamento sem saber o tipo histológico, então, que é como eu digo, que é o nome do tumor, e a gente ainda depende do perfil imunistoquímico, que na verdade nos dá muitas características daquele tumor, se ele depende de hormônios, se não depende, então, que eu digo que é o sobrenome do tumor, que é de que família que ele é. Então, baseado nisso, né, e a gente tem
Câncer de mama é uma doença muito pesquisada no mundo, tá? Além de ser um tumor de grande incidência, ele costuma ser um tumor que dá em países ricos, né? Então, tem uma incidência maior, então existe um grande, além do, né, de ter um grande número de pacientes para entrar nesses estudos, a indústria farmacêutica tem interesse, né, em que cada vez se tenha mais medicação, que as medicações sejam melhores do que as que já existiam. Por quê? Porque são pacientes que a gente, como eu te disse, são pacientes que a gente cura, são pacientes que vão ficar muito tempo vivas, né? Então, são pacientes que, por exemplo, bom, se tu aprovar um remédio numa paciente para câncer de mama, mostrando que a vida que ela vai ter uma sobrevida maior, ela vai usar ali por 5, por 10 anos, né? A indústria farmacêutica tem muito interesse nisso. Então, Excelente. acaba sendo uma doença muito pesquisada e que a gente tem diversos. E também as pessoas, eu digo assim, os médicos têm, às vezes, ideias diferentes. A gente pode ir daqui para o Iguatemi, eu sempre digo, a ideia é chegar no Iguatemi, a ideia é chegar na cura. O Iguatemi não está me patrocinando, tá? Acho que eu vou mudar de shopping. Daqui a pouco eu vou achar que eu não tenho nenhum tipo de patrocínio, nenhum tipo de interesse, mas enfim, a gente pode ir por caminhos diferentes, tá? É o que cada caso é um caso, Tá, voltando ao clichê mais óbvio. o importante, eu sempre, assim, eu não tenho a menor dúvida disso, que o importante é a paciente acreditar naquilo, né? E acreditar que a gente vai chegar lá. Isso é fundamental. A gente chega, vamos falar das pacientinhas que sofrem com o tratamento, com o processo. Para quem não sabe, a doutora Betina é professora da Faculdade de Medicina da PUC. E uma vez a gente conversou, ela estava dando uma aula sobre a sexualidade da mulher. E para mim foi uma coisa que pegou muito, porque a minha dificuldade não foi passar pelo tratamento, não foi todo o caminho da cura, que é o que a gente está falando, o caminho para o Iguatemi. Não foi esse caminho foi relativamente fácil, porque eu sabia o que eu ia ter que passar, os passos, poderia ter percalços, mas existia um objetivo final de alcance, né? Então chegamos nesse passo, só que aí tu tá bem, agora tu tem que seguir. E aí é um processo difícil também, né? Que aí a tua imagem já tá com aquela cara do câncer, que eu digo que é uma doença que não se esconde, né? Todo mundo sabe que tu teve ela de algum momento pelo tratamento, para quem faz a quimioterapia, no caso. E para a mulher é muito difícil isso. E não interessa, por mais autoestima que tenha, por mais bem resolvida que seja, é diferente de te olhar no espelho, não te reconhecer e não saber. Então, tem um processo em relação à feminilidade, né? De como eu tenho amigas que me contaram que dormiam de lenço, não tinham coragem nem de tirar, né? O lenço para dormir. Tem gente que hoje até uma moça lá falou que no depoimento dela que ela usou a peruca uma vez só, nunca mais usou. Que cada um tem um processo em relação a isso. Para mim, a parte mais difícil era alguém dizer para mim, ai, cabelo cresce. Não é o teu, né, querido? Então, assim, tem várias coisas que acontecem ao longo desse caminho e a parte da sexualidade também. A gente conversou já isso em consultório, que existem casos que os maridos largam, as mulheres abandonam essas mulheres no momento mais difícil. E a autoestima vai lá no dedão do pé, porque quem vai me querer nesse estado? Como que eu vou seguir esse baile? Toda parte também da menopausa. Tipo, eu passei 6 meses de menopausa por causa de uma medicação. Então, tem muitos processos que é o psicológico, né, doutora? Eu queria que tu falasse um pouco sobre a importância, né, da gente se manter feminina, com a nossa personalidade, com as coisas que a gente gosta, dentro do possível, estando em tratamento, né? Sem falar isso, que eu tenho mais um ponto que eu nem falei, né? Que tem o pós, né? Que algumas depois da cirurgia as mulheres muda a mama da gente, muda total, é outro corpo, que também tem a parte do reconhecimento, que é o pós. E eu também passei por isso. Eu fiz a mastectomia, talvez as pessoas não saibam disso, que a cirurgia da Angelina Jolie, né? Que é a forma mais fácil das pessoas entenderem, né, doutora? Que é outra mama diferente da que eu tinha e é um outro espelho cada vez que eu vou me olhar. Então, óbvio que eu vejo defeitos e na hora de me relacionar eu vou pensar nisso. Então, esse é o ponto. Como que a gente faz? Não tem, se tivesse como prescrever, assim, escrever, obviamente a gente prescreveria, né?
bom, tu sabe disso muito bem, né, Bruna? Tem muito a ver com a história da pessoa até aquele momento, da história do relacionamento, né, até aquele momento. Tem pacientes que conseguem melhorar a vida, né? Dão um stop, conseguem melhorar, trocam de parceiro, e muitas vezes acabam me dizendo, olha, minha vida melhorou, eu consegui, enfim, colocar fim em algumas coisas que eu não gostava, acredito que é uma nova chance, é uma nova, né? Eu consigo olhar para a vida de outra maneira, consigo ver outras coisas, né? Então, assim, não tem uma receita para isso, mas assim, não tem a menor dúvida que um câncer de mama vai mexer na sexualidade da mulher. Só pelo fato do diagnóstico, né? Câncer de mama, mama é um órgão sexual externo feminino. No Brasil ainda tem toda uma questão de apelo, né? Não é, tirando os Estados Unidos, nós somos o país que mais bota prótese de silicone, então não preciso nem dizer que, né, do ponto de vista de estímulo sexual e tudo, a mama tem isso. Então, ainda tira isso, bom, tem que passar todo pelo tratamento, né, de quimioterapia. A questão da perda do cabelo não é fácil, né? Não acho que seja fácil. Tem todo esse estigma que é um pouco isso. Tu faz diagnóstico de HIV, tu conta para quem tu quiser, né? Eu digo uma doença, tu faz um diagnóstico de doença de Crohn, tu conta para quem tu quiser. Eu quero contar para minha amiga, não quero contar para minha vizinha. Mas assim, no momento em que tu tá fazendo químio, tiver aquela queda de cabelo, tem uso de todas as medicações que aumentam, né, a retenção líquida. Então, bem como tu disse, fica aquela cara de, né, de câncer. Bom, tu não quer, É cara né, de câncer. não quer contar, sei lá, pro teu vizinho do 16º andar, mas aí tu encontra ele no elevador. Daí ele não sabe se ele olha para ti, fala contigo, não fala contigo. Então, assim, né, é uma... Aí, e também, às vezes, as pessoas, elas falam, algumas vezes elas falam as coisas porque elas querem ajudar, né? Então, é difícil, é difícil. Eu acho que sempre, acho que a gente, assim, é importante, assim, como eu te disse, tem o mastologista, tem o oncologista, tem o radio-oncologista, mas a questão da cabeça é muito importante, né, se manter. Como eu já disse isso em outra live, mas eu repito em homenagem à minha avó, que a minha avó sempre dizia que a cabeça estava em cima por algum motivo, né? Então, a gente tem que tentar. E cada pessoa, tem pessoas que, por exemplo, tem mulheres que eu já disse, olha, quem sabe tu vai numa psicóloga, quem sabe tu. Não, 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 não vou na psicóloga, né? Então, também, às vezes, é uma questão de como a pessoa mais mexe na sexualidade. Aí, bom, aí passou tudo isso, ok? Fez o tratamento, fez a químio, nananana, e ainda tem que daí usar o medicamento para bloquear os hormônios por mais 5 anos, né? Então, assim. Como é que lida com isso, gente? Eu tava bem louca, não queria dia nenhum, sabe? Ainda bem que não precisei. Mas é um processo difícil. O É um, tratamento psicológico é vida nesse E processo. também, e tem, né, Bruna, toda essa questão, assim, a cirurgia da Angelina Jolie. Eu vejo, assim, quase toda semana tem paciente no meu consultório que me diz assim, eu quero tirar todas as mamas, eu não quero ter câncer, eu quero tirar todas as mamas. Não é bem assim, né? Tipo assim, uma adenomastectomia é uma cirurgia que envolve toda uma questão de reconstrução, toda uma questão de adaptação da prótese, não é só uma cirurgia estética, né? Então, tudo isso eu acho importante também, essa questão de live, das pessoas terem um pouco essa ideia, sabe? De que não é uma brincadeira, entendeu? Não é simplesmente, como eu digo assim, não é fácil, né? Sente diferente. A sensibilidade é diferente também. Eu sinto até mais agora, digo de passagem. Mas É, que para mim é anormal, digamos assim, né? Do que era a minha vida antes. Eu tenho mais sensibilidade hoje. Me preocupo mais, olho mais. Então, isso é uma coisa que vai ficar na minha cabeça para sempre, né? Então, por isso que eu acho que o acompanhamento psicológico foi bem importante, está sendo, para me reconhecer uma nova pessoa, né? Que infelizmente, ou felizmente, eu no meu caso, infelizmente, depois do câncer, a gente se sente melhor, tem que se sentir melhor, porque existe muita vida depois do câncer, né? com certeza. E Então, assim como a gente estuda muito a questão da doença e tudo, hoje, por exemplo, se estuda muito isso, como que nós vamos melhorar a vida das sobreviventes do câncer, né? Quem é que é sobrevivente do câncer? Quem teve um câncer está bem. Então, nós temos que olhar o que nós vamos fazer para melhorar. Então, já tem coisas, né, tem muitas coisas que a gente pode oferecer hoje para isso, e a ideia é manter. Porque também manter qualidade de vida é importante.
né? Não pode ficar estressada, né? A gente tinha um Não tem acordo. mais, Então, né? eu sempre penso em ti quando eu tô fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e começo a entender que aquilo ali é estresse, eu penso, disse para a doutora Betina que eu não ficaria mais estressada, então nós temos que tirar algumas coisas dessa fila aqui. Sempre penso. Eu acho que, isso deveria ser até para quem não tem câncer, quem nunca teve, Não, valorizar a vida e a saúde o mental, né, ideal é doutora? tentar coisas, né, antes de ter um câncer, digamos assim, mas não é fácil. Não é fácil para ninguém. É só levando sustinho. Eu vou fazer a última pergunta, que Vamos até foi uma pergunta que estamos no fim, né? Que fizeram lá e eu achei bem importante trazer para cá, porque também é meio tabu, entre aspas, porque cada um tem uma opinião. Eu também tive essas dúvidas e eu queria falar, porque quando eu falo estou curada, foi dia da cura, enfim, as pessoas dizem, não, mas é só daqui a 5 anos. Aí tem pessoa que diz assim, não, Bruna, tu vai ter para sempre agora, daqui uns dias volta, porque diz que câncer é assim. Ou não, não diz que isso é o dia da tua cura. Só pode esperar não sei mais quanto tempo, tá? Mas é 5 anos depois do diagnóstico, é 5 anos depois que acaba o tratamento, porque aí é 6, né? Então, cada um, eu perguntei para médicos também, já um onco, um ácido, assim, doutora, qual é essa regra? Quando que a gente diz que está curado? É, tudo depende. Teórica, assim, o que eu posso te dizer de cura? Tudo é uma questão de conceito, tá? Então, por exemplo, no momento em que tu não tem mais tumor, teoricamente tu tá curada, tá? Então, assim, não é porque eu sou cirurgiã, tá? Mas assim, a grande parte do câncer, né, de mama, se eu estava numa live com um oncologista, ele falou isso, eu disse que até eu ia gravar. Quem cura a maior parte, quem tira, quem cura é a cirurgia. Então, por exemplo, se eu fizer uma cirurgia numa paciente, tirar o tumor, não tem nenhuma evidência de lesão metastática, aquela paciente está curada, né? Mas pelo fato dela ter tido um câncer de mama, ela tem um risco maior ao longo da vida de voltar a ter um problema. Depende um pouco do tipo histológico, tá? Mas assim, esse risco é maior nos 5 primeiros anos. Então, por que fechou essa coisa de 5 anos? Porque o risco é maior nesses 5 primeiros anos. Passado esses 5 primeiros anos, teoricamente o risco já não é mais tão grande. Obviamente que depende muito do tipo histológico. Tá? Tem tipos que vão ter uma recidiva que a gente fala mais precoce e tem tipos de tumores que podem ter uma recidiva mais tardia, né? Mas assim, para mim, paciente curada é paciente que não tem mais tumor. Que eu não consigo mais ter uma evidência de que aquela paciente tem tumor. Essa paciente, para mim, tá curada. Essa paciente é uma paciente sobrevivente de câncer de mama. Tudo que vier dali para frente é para ela não voltar a ter um problema, né? Então, assim, no momento em que, bom, quem fez primeiro uma quimioterapia, depois fez a cirurgia, depois fez a rádio, para mim, naquele momento a pessoa tá ok. Se ela vai ficar usando um medicamento via oral, por exemplo, um anti-hormônio, por mais 5 anos, aquilo é preventivo, né? Aquilo é para ela não voltar a ter doença. Isso é Diferente importante, de doutora, uma que as paciente. pessoas acham que elas ainda estão doentes quando estão usando esse medicamento, que é o Não, preventivo. não, teoricamente não é preventivo. Existem pacientes que sim fazem, por exemplo, em torno de 5% dos cânceres de mama, mais ou menos 5% no momento do diagnóstico, as pacientes têm metástase. O que é metástase? Metástase é não ter mais o tumor somente na mama, né? Tem em algum outro órgão. Essas pacientes também a gente consegue tratar, a gente tem inúmeros tipos de tratamento que a gente pode fazer e elas ficam vivas, né? Então, assim, metástase hoje de câncer de mama é uma doença crônica, que daí a gente chama, né? Sim, vai ter, mas assim, a gente tem muito remédio para tratar. Então, assim, é que nem, por exemplo, a paciente às vezes me diz assim, eu tenho diabetes. Sim, tu vai ter diabetes para sempre. Tu vai ter que conviver com aquilo, né? Eu faço um diagnóstico de câncer metastático, ok, a gente vai tratar e a gente vai querer que aquela paciente tenha a melhor qualidade de vida usando o que a gente tem, né? Então, cura para mim, Betina, cura é no momento que aquela paciente não tem mais evidência de doença, aquela paciente está curada. Agora vamos para frente, entendeu? Chegamos. Então, podemos comemorar. Então, foi a minha primeira pergunta, né? Posso comemorar, então tá tudo Isso é certo. muito comum as pacientes perguntarem, né? É muito comum isso. É muito comum, mas o desserviço,
voltando ao assunto das pessoas que levam adiante o que elas nem sabem, é muito grande. E aí tu tem que. Eu já me coloquei numa situação de estar batendo boca com uma criatura, porque ele estava querendo dizer que sim, que X, Y, Z. Eu disse, gente, olha só, eu não quero discutir sobre isso, eu não sou médico, então eu só não quero que tu passe esse assunto adiante, porque tu não está falando uma coisa que é comprovado cientificamente, porque nem os médicos podem dizer efetivamente números, que a gente fala às vezes números mágicos, né? Que sim, que é certo, que é o número que a engenheira quer, né? Qual é a possibilidade, as probabilidades, as progressões possíveis e que a gente não tem como seguir, né? Então, assim, não vamos também se ater. Doutora, para encerrar, óbvio que eu vou te agradecer, né? Muito obrigada por esse papo. Eu acho que é importante. A gente teve participação de várias pessoas interessadas, que a gente conseguiu esclarecer dúvidas que nem sempre as pessoas têm coragem de se perguntar para o médico, né? Estamos aqui para isso. Mas já que a gente falou tanto de fake news, esse assunto caiu aqui, qual o lugar correto para procurar informações sobre câncer de mama, né? Qual é os portais que tu indica? E te despede, né, doutora? Obrigada. Obrigado pelo convite, né, Bruna? Eu sei que tu já fazia esse serviço pelo Outubro Rosa antes de tu ter o teu diagnóstico, né? Eu sou prova disso, a gente acabou se conhecendo num projeto que eu achei o máximo, que foi teu, antes da gente ter o diagnóstico. Então, parabéns por tudo isso que tu faz e pela ajuda das outras mulheres. Sempre o melhor são procurar sites governamentais, tá? Eu, pessoalmente, acho que o site do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, tem todas as informações estatísticas de como prevenir, tem informações corretas, normalmente feitas por médicos que trabalham nessas instituições. Então, eu sempre indico o INCA, né? E aí tem, claro, tem as coisas americanas, que normalmente são muito bem inscritas. Normalmente sites, enfim, de médicos, de hospitais também, né? Nada. Mas eu habitualmente, assim, no Brasil, tu quer procurar um lugar, alguma coisa estatística, algum número verdadeiro, alguma coisa, é do Instituto Nacional do Câncer, tá? E as sociedades, né? Tenho também da Sociedade Brasileira de Mastologia, da FEBRASGO, que é a Federação de Ginecologia e Obstetrícia. Então, aí falando especificamente em relação a câncer de mama, né? Tá? Obrigado pelo convite. Vamos fazer mamografia, atividade física, né? E que o Outubro Rosa e que os outros meses sejam rosa também, né? Acho que essa é a grande mensagem que a gente tem vontade de passar, né, Bruna? Isso, não espera outubro rosa para ser rosa, né? É, isso aí. Isso aí. Então tá, um beijo. Boa E noite. até a próxima, doutora. Até a próxima. Lá no consultório. Tchau, tchau.